Questão 1. Numa progressão aritmética, sabe-se que o 20º termo é 98 e que o 45º é 223. O primeiro termo dessa PA vale. Então vamos lá, gente. Partindo do início que a gente já falou em sala de aula, o que a gente tem que saber? O segundo termo nada mais é que o primeiro termo mais a razão. Então vou botar aqui, o segundo termo sempre vai ser o primeiro termo mais a razão. Isso aqui é quando a gente está montando o termo geral da PA. Então, o terceiro termo, o que seria? Seria o primeiro termo mais 2 vezes a razão. Consequentemente, o quarto termo é o primeiro termo mais 3 vezes a razão. Então, se eu quiser falar do 20º termo, o que eu posso dizer? O 20º termo é o quê? É o primeiro termo mais 19 vezes o quê? A razão. Beleza. Então, o quinto termo, que a gente está aqui, 45º, né, melhor dizendo, o que seria o 45º? Seria também o primeiro termo, né, gente? Mais o quê? 44 vezes a razão. Ou seja, você sempre vai subtrair o quê? Uma unidade. Então, aqui, 45º é o primeiro termo mais 44 vezes a razão. Tem isso aqui, através disso aqui a gente vai montar o sistema. A gente vai botar um sistema aqui do lado e eu vou substituir os valores. Como assim substituir os valores? Já olha só. Ele fala o seguinte, o 20º termo é 98, então no lugar do A20 eu coloquei 98. A mesma coisa eu fiz aqui, O 45º é 223, então no lugar do 45º eu coloquei 223. Quando eu fiz isso, a gente caiu no sistema de equações do primeiro grau. A gente volta lá no 7º ano do ensino fundamental. Aí você pode resolver pelo método da adição, substituição, comparação. Nesse caso aqui, gente, vou aplicar o método da adição. Para quem não lembra o que consiste, a gente vai somar as duas equações a fim de que alguma das incógnitas, ou seja, o A1 ou o R, venham que se cancelar. Como assim? Se eu somo 98 mais 223, beleza, vai dar o quê? 321. Beleza. Se eu pego A1 mais A1, vai dar 2A1. Não cancela. E se eu pegar 19R mais 44R, vai ficar o quê? 63R. Também não cancela. O meu objetivo é cancelar pelo menos uma das duas. Então, o que eu vou fazer? A gente sabe o seguinte, gente, uma equação é como se fosse uma balança, tá? Então, tudo que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro para manter o equilíbrio. Então, eu vou pegar a primeira equação aqui e vou multiplicá-la por menos 1. Quando eu multiplicá-la por menos 1, o que vai acontecer? 98 está positivo, vai ficar negativo. O A1 está positivo, vai ficar negativo. E o 19R que está positivo também vai ficar negativo. Então, eu multipliquei toda a primeira equação por menos 1. E repeti a segunda. Show de bola. Olha só, gente, quando eu fiz isso, olha o que dá para fazer. Menos A1 com A1, dá para cancelar. 293 menos 98 vai ficar 125. E 44 menos 19 são 25. Então vai ficar 125 igual, né? Mais não, 25R. O que a gente tem que lembrar? Esse 25R aqui, o 25 está multiplicando. Se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então a gente vai ter o quê? 125 dividido por 25, que é 5. Show de bola. Então achei a razão. Só que ele não está pedindo a razão, ele está pedindo o primeiro termo dessa PA. Então, se a gente quer o primeiro termo, a gente tem que pegar uma equação completa. Você pode pegar essa primeira aqui ou a segunda. Eu vou pegar a primeira, tá? A gente fala assim, 98 igual a 1 mais 19 vezes a razão. Vamos botar aqui, 98 igual a 1 mais 19 vezes, só que a razão se equivale a 5. Show de bola. 19 vezes 5, 95. 95 está somando, vou passar lá para o outro lado subtraindo. Vai ficar 98 menos 95. Que no caso aqui, são 3. Show de bola. O primeiro termo dessa PA vale 3. A questãozinha, professor, um pouco trabalhosa. Não é trabalhosa, você tinha que lembrar de conceitos do seu ensino fundamental. E querendo ou não, gente, matemática é cumulativa. Então, tudo que você aprendeu no seu ensino fundamental, você utiliza no ensino médio. Quem não lembra, volta lá nos estudos, tá bom? Mas vamos adiante aí.
Questão 2. Inscrevendo 9 meios aritméticos entre 15 e 45, qual o sexto termo da PA? Então, olha só, gente. Inscrever 9 meios aritméticos. Então, entre esses dois números, vou colocar 9 números. Outro termo que poderia aparecer, ao invés de escrever, poderia colocar interpolar. Que são os dois termos mais utilizados, tá? Então, olha só, vamos entender. Eu tenho o termo geral, né? Que você sempre vai utilizar muitas vezes, que é o AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Se eu fizer todo aquele processo lá de A2 igual a 1 mais a razão, A3 igual ao quê? A 1 mais a razão. É a mesma coisa que acontece aqui, ó. AN igual a 1 mais, sempre subtrai um termo, ó, N menos 1 vezes a razão. É justamente o que a gente fez. Esse é o termo geral. Beleza. Só que eu quero descobrir o sexto termo da PA, onde a gente vai interpolar, ou seja, escrever 9 meios aqui. Então vamos botar aqui para a gente entender, ó. 15 e 45, no meio dos dois eu vou colocar 9. Então, peraí, se eu vou colocar 9 no meio, a gente vai ter um total de quantos números? 11, né? Então, 9 com mais 2, nas extremidades são 11. Então, beleza. Então, eu sei que a quantidade de termos vão ser 11. O que mais a gente tem? O primeiro termo, vamos botar aqui, ó, 15. Eu sei que o último termo, no caso aqui, é 45. A quantidade já coloquei aqui, que é 11. E a gente vai descobrir agora a razão para a gente chegar ao sexto termo. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos pegar isso aqui e substituir a fórmula, gente. No lugar do AN, 45. No lugar do A1, 15. No lugar do N, é 11. Só que 11 menos 1, 10. 10 vezes a razão. Olha que difícil, gente. O 15 está somando, passa subtraindo, né? Vai ficar 45 menos 15, que são 30. O 10 está multiplicando, passa dividindo. 30 dividido por 10 são 3. Razão igual a 3. Só que a questão não pediu a razão, pediu o sexto termo. Mas, seguindo esse princípio aqui, como é que a gente pode achar o sexto termo? Gente, o sexto termo vai ser o quê? O primeiro termo mais 5 vezes a razão. Sempre o quê? Subtraindo uma unidade. Então, A6 igual a 1 mais 5 vezes a razão. Então, vamos lá? Então, A6, A1 eu sei que vale 15. A razão eu sei que vale 3. Então, fica 5 vezes 3, 15. Mais 15 aqui, 30. Essa foi bem mais tranquila que a primeira, né? Vamos adiante aí, gente. Questão 3. Determine o 20º termo da PA. Olha, gente, essa questão das 3 é a mais fácil. Primeira coisa, já bota aí a formulazinha para você não esquecer. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Você vai fazer tantas vezes que você vai decorar essa fórmula. Não tem jeito, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem? A gente tem o primeiro termo, que é o 4. Eu tenho a razão. Como é que eu acho a razão? Você pega o segundo termo menos o primeiro, ou o terceiro menos o segundo, ou o quinto menos o quarto, tá? De quanto em quanto está subindo ou decrescendo, tá? No caso, isso aqui é uma PA crescente, está aumentando, tá? O que mais a gente tem? Se eu quero o 20º termo, então a gente tem 20 termos nessa PA. Então, beleza, a quantidade de termos é 20. A nossa razão, como eu falei, 7 menos 4, que são 3. A gente pega isso tudo aqui, gente, e substitui na fórmula. Olha que legal. A N não sei, vou chamar de A20, ou deixar a N mesmo. Tá? Vou botar 20. A1 vale 4. Número de termos são 20, só que 20 menos 1 são 19, vezes a razão, que é 3. 19 vezes 3 são 57, 57 mais 4, 61. Beleza? 4 mais 57, 61. Questão delicinha, facinha. Vamos adiante. Questão 4. Parecida com a anterior, né? Foi a anterior? Foi, né? Agora, inserir 5 meios aritméticos entre 2 e 26. Olha, gente, eu vou pegar no meio desses dois e vou colocar 5 números. Só que lembrando que está em PA, meios aritméticos. Então, vamos lá? Então, entre 2 e 26, o termo geral você não pode esquecer, né? Que é a N igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, tá? O primeiro termo é 2. O último termo é 26. A quantidade de termos vão ser 7, porque você tem 5 aqui nesse meio com mais 2 da extremidade, total de 7. Então, lá, último termo 26, número de termos 7. E o que eu quero fazer
é inserir 5 meios aqui. Para eu inserir 5 meios, eu tenho que saber qual é a razão, de quanto em quanto. Beleza? Eu não sei a razão. Vamos lá? Termo geral, que eu já falei, vai sempre aparecer, né, gente? Vamos lá. A n, vamos substituir, 26. A1, 2. Aqui vai ficar n menos 1, então vai ficar 6 vezes r, né? Então vamos lá. Olha que difícil, gente. 26, 2, 7 menos 1, 6, 6 vezes r. O 2 está somando, passa subtraindo, então fica 26 menos 2, 24. O 6 está multiplicando, passa dividindo. A razão é 4. Gente, eu tenho a razão agora fácil. Ou seja, eu quero o segundo termo. Então fica 2 mais 4, 6. Mais 4, 10. Mais 4, 14, 18, 22, 26. Show de bola. Inserir os 5 meios. Aritmética. Show de bola. Facinha, facinha. Vamos adiante. Questão 5. Determine o termo médio da PA. Gente, termo médio, mais conhecido como termo central. A gente pede termo médio, geralmente não, sempre em PAs, o quê? Ímpares. Como assim, professor? Por exemplo, se eu pegasse só, limitasse a PA até aqui, ó, vamos dizer até aqui. Eu tenho a PA de 3 termos. Eu quero o termo médio que está no meio, chamado termo central. Como é que eu chego a ele? Basta você pegar o primeiro e somar com o último e dividir por 2. Olha só, 3 mais 11, 14. Dividido por 2, 7. Então, se eu quero o termo médio dessa PA aqui, que vai de 3 a 203, com toda certeza essa PA tem que ser ímpar. Uma quantidade de termos ímpar. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou botar aqui a fórmula para vocês não esquecerem. Termo central sempre vai ser o primeiro termo mais o último termo dividido por 2. Tá bom? Logicamente, eu limitando, né? Então, olha só substituir, gente. Ó, 3 mais 203 dividido por 2. 3 mais 203, 206 dividido por 2, 103. Oh, questão fácil. Vamos adiante, né, gente? Vamos que vamos. Questão 6, mais uma questão de interpolar. Lembra que eu falei? Inserir ou interpolar. No caso aqui é interpolar. É a mesma coisa que inserir. Entre os números 10 e 98. Obtém-se uma PA cujo termo central é... Olha, gente. Nem precisa interpolar nessa questão, né? Porque o que ele está pedindo aqui é o termo central. Se eu coloco 7... aqui no meio, vão ficar um total de quanto? De 9. E a única coisa que eu quero é o termo central. Se eu quero o termo central, basta pegar o primeiro, mais o último e dividir por 2. Não precisa interpolar nada. Então, olha só. Termo central, A1 mais AN dividido por 2. Então, fica 10 mais 98 dividido por 2. 10 mais 98, 108 dividido por 2, 54. Molezinha, né, gente? Não é tão difícil. Quando a gente vai fazendo mais e mais exercício, vai abrindo a mente, vai expandindo, né? Mas, qualquer coisa, chama lá no chat. Quem tiver no WhatsApp também pergunta, não tem problema nenhum não, tá? Vamos adiante. Questão 7. Determine 3 números em PA, sabendo que o elemento central é 4 e o produto entre eles é 28. Então, olha só, gente, isso aqui é bem legalzinho. Mudou um pouquinho. 3 números em PA. O termo central é 4. Então, tem 3 termos e o central é 4. Então, eu posso dizer que o primeiro é 4 menos a razão. E o terceiro é o 4 mais a razão. Então, eu vou botar assim, olha. Isso aqui vai ser 4 menos a razão. Isso aqui é 4 mais a razão. Não entendi, professor. Então, olha só, vou botar um exemplo aqui em cima. Se eu tivesse essa PA aqui, é bem simples. 2, isso aqui é um 2, 2, 4 e 6. Olha só. Isso aqui é uma PA de 3 termos também, de razão 2. É correto afirmar, se você parar e perceber, que esse aqui, ó, a razão é 2, né? O primeiro termo é o quê? É esse termo central menos a razão, né? Ou seja, 4 menos 2. 4 menos a razão. E esse aqui, ó, é o 4, termo central, mais a razão. Foi justamente o que eu fiz aqui, gente. Tá bom? Por quê, professor? Porque ele fala o seguinte, que o produto entre eles
é 28. Ou seja, quando eu pego isso aqui, produto é multiplicação, tá, gente? Vezes isso aqui, tem que dar 28. Vamos botar isso aqui, ó. 4 menos R vezes 4 mais R vezes 4 tem que ser igual a 28. Montei uma equaçãozinha. No caso, vai virar do segundo grau, tá, gente? Só troquei a ordem, tá, gente? Que a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Se eu colocasse o 4 na frente, no meio, não altera nada. Olha só, gente. Tá vendo esse 4zinho? Não está multiplicando, então posso passar lá para o outro lado dividindo. Então vai ficar 4 menos R vezes 4 mais R igual a 28 sobre 4. 28 sobre 4 são 7. Show de bola. É aqui, gente. Você poderia fazer o chuveirinho, tá? Porém, o cara que é mais sagaz ia perceber o seguinte: professor, isso é um produto da soma pela diferença, produtos notáveis. Sim, meu caro. Isso aqui vai resultar o quadrado do primeiro, quadrado de 4, 16, menos o quadrado do segundo. Então, 16 menos R ao quadrado igual a 7. Show de bola. Olha só. Posso pegar esse menos R ao quadrado e jogar para o outro lado, né? Vai ficar mais. E esse 7 está positivo jogando para o outro lado, fica negativo. Só invertir os lados, né? Lembrando, você tem uma equação no primeiro grau. Toda vez que você inverter o lado, você troca o sinal. Beleza? 16 menos 7 são 9. Aí tem muita gente que pega isso aqui ao quadrado, passa com uma raiz quadrada e fala, igual a 3. Só que olha só, gente. O que a gente pergunta, na verdade, não é raiz quadrada de 9. A gente pergunta qual é o valor de R. Quais números que elevados ao quadrado vão ser iguais a 9? Pode ser tanto 3, porque 3 ao quadrado são 9, como também o menos 3, que menos 3 ao quadrado também são 9. Porque negativo com negativo dá positivo. Então, R é igual a mais ou menos 3. Então, a nossa razão pode ser 3 positivo ou 3 negativo. Então, olha só. Então, tem duas possibilidades de PA. Primeira delas, 4 menos 3. Vou botar aqui o primeiro termo, né? 4 menos 3, 1. O 4. E 4 mais 3, 7. Porém, poderia ser menos 3 também, né? Aí ficaria 4 menos menos 3. Quando eu pego menos com menos, fica mais. Vai ficar o quê? 4 mais 3, 7. Repete o 4. E 4 menos 3, 1. Professor, é quase a mesma coisa? É. Só que aqui é uma PA crescente e aqui é uma PA decrescente. Beleza? Vamos adiante. Questão 8. Seja A, 10, B, uma PA. Determine A e B sabendo que A vezes B igual a 64. Então, olha só, gente. Bem parecido com o anterior. Olha, eu não posso dizer que o A é a mesma coisa que 10 menos a razão. E o B, eu posso dizer que é o 10 mais a razão. Show de bola. E eu sei que A vezes B dá 64. Então, ó, se isso aqui é o A... Ficou horrível isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui é o A, né? E isso aqui é o B. E o produto entre eles dá 64. O que eu vou fazer? Ó? 10 menos R vezes 10 mais R igual a 64. De novo, um produto notável. Produto da soma... O produto é uma multiplicação da soma pela diferença. Então, vai ser o quadrado do primeiro. O quadrado de 10 são 100. Menos o quadrado do segundo. Fica 100 menos R ao quadrado. Olha só. Menos R ao quadrado joga para o outro lado, fica positivo. E o 64 joga para cá, fica negativo. 100 menos 64 são 36. E aquela mesma coisa. É raiz quadrada de 36? Não! Os dois números que elevados ao quadrado são iguais a 36. Pode ser mais 6 ou menos 6. Aí o que ele pediu? Ele quer o valor de A e o valor de B. Então, existem duas possibilidades para o A e duas possibilidades para o B. Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior. Vamos montar como que seria a PA. Então, olha só. A PA poderia ser 10 menos 6, né? 4. E 10 mais 6, 16. Só que poderia ser o contrário. 10 menos menos 6. No caso, com uma razão negativa. Menos que menos mais. E 10 menos 6, 4. Então, o A pode ser 4 ou 16. E o B, 16 ou 4. Belezinha? Vamos adiante.
Questão 9. Quantos termos tem a PA? Olha, gente, bananada. Molezinha, molezinha, isso aí. Olha só, a gente tem o primeiro termo, a gente tem o último termo e a gente tem a razão. Basta pegar o segundo menos o primeiro ou o terceiro menos o segundo e assim sucessivamente, né? Vamos lá, termo geral. A gente sabe que a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. O A1 eu tenho 17, a n 197 e a razão 26 menos 17, que é 9. Eu poderia pegar 35 menos 26, que também daria 9. Beleza? O que eu quero saber é o n, aqui que a gente quer saber. E o resto a gente sabe tudo. Vamos pegar e vamos substituir. A n, 197. A1, 17. N menos 1 aqui no caso eu vou ter que repetir, porque é n menos isso aqui, eu não sei o valor de n, tem que repetir, vezes a razão que vale 9. Olha só, gente. Aqui a gente tem uma propriedade distributiva, né? É 9 vezes n, 9 vezes menos 1, né? Então vai ficar o quê? Ó? 197 igual a 17 mais 9n menos 9. Ah, se você quisesse, poderia passar para o outro lado logo, ficaria 180, né? Mas vou repetir por enquanto. Agora sim, vou pegar o 17 e o menos 9 e jogar para o outro lado. O 17 está positivo, fica negativo, e o 9 vai ficar positivo. 197 menos 17, 180, mais 9, 189. 189 dividido por 9, por que dividido por 9? Porque o 9 está multiplicando, passa dividindo, vai dar 21. Show de bola, que é a quantidade de termos que ele está pedindo. Ah, não foi tão difícil. Vamos adiante. Questão 10. Em uma PA, o sétimo termo vale menos 49 e o terceiro vale menos 65. Calcule a razão. Parecido com a primeira questão que a gente fez. Então, olha só, gente. O que seria o A7? A1 mais 6 vezes a razão. E o terceiro? A1 mais 2 vezes a razão. Então, vamos botar isso aqui? A7, A1 mais 6 vezes a razão. Sempre subtraindo uma unidade aqui. E o A3, A1 mais 2 vezes a razão. Vou montar o sisteminha? Vamos lá? No lugar do A7 eu já sei que ele vale menos 49. E no lugar do A3 eu sei que ele vale menos 65. Aí lembra que eu falei? Ou método adição, ou substituição, comparação. Vou fazer adição. Olha que simples que eu vou fazer, gente. Eu vou pegar a primeira equação aqui, ó, e vou multiplicar por menos 1. Minto. Vou multiplicar a segunda. Vai ficar mais fácil. Tá, gente? Ah, o professor queria multiplicar a primeira. Também daria, gente, tá? Aqui eu acho que vai ficar mais fácil, porque eu já vou matar aqui. Quando eu matar, vai ficar o R positivo. Senão você teria que multiplicar por menos 1. Mas vamos lá. Então, eu vou repetir a primeira e multiplicar a segunda por menos 1. Olha só, gente. Negativo com negativo, positivo. Negativo, negativo. Olha só. Menos A1 com mais A1, vral. Vral, vral. Menos 49 mais 65 são 16. 6R menos 2R, 4R. O 4 está multiplicando, finaliza, passo dividindo. Razão igual a 4. Que é justamente o que ele estava pedindo. E a gente finaliza aqui. Beleza, gente?